Olá, bem-vindo, bem-vinda a você que está nos acompanhando em mais um Radar de Inovação, que você já sabe é o nosso podcast que fala sobre transformação digital, futuro dos negócios, sobre educação do futuro, aqui em GZH. Você acompanha o Radar de Inovação tanto no nosso YouTube, para que você que está acompanhando ao vivo, ou você que está ouvindo gravado depois, nessa edição aí assíncrona, você também confere nas plataformas de áudio, como o Spotify e o SoundCloud, e se perdeu algum episódio, quer saber de outros programas, vai lá em zerohora.com, em GZH, e você encontra na aba Podcasts todos os nossos últimos episódios, desde 2023, que falaram sobre diversos temas aí, sobre o futuro dos negócios, sobre o impacto ambiental, sobre iniciativas que ganharam o South Summit. A gente já deu sorte para algumas iniciativas que vieram aqui ao programa e a gente está sempre aceitando a sua sugestão. Você pode escrever aqui nos comentários, contribuir, entrar em contato com a gente e também compartilhar esse episódio, outros episódios que você eventualmente gostar e acha importante compartilhar com seus amigos, com seus colegas. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito caro ao programa, o programa tem falado desse assunto de forma recorrente, mas nós vamos entrar numa espécie de compromisso com você. Todo mês a gente vai falar um pouquinho sobre ESG. Para você que não sabe o que é ESG, é aquela sigla que representa o environmental, que é o ambiente, o social e a governança, a transparência, a gestão. E nós queremos falar disso porque essa é a realidade de muitas empresas e muitas instituições no Rio Grande do Sul. Nós vamos começar com um programa muito especial sobre o S do ESG. Mas antes de eu anunciar os meus convidados de hoje, e sim, mais de um, eu vou lembrar que nós temos parceiros aqui no nosso programa, a Egea, Corsã, construindo hoje um amanhã sustentável para as novas gerações. Esse é o nosso legado. B8 é energia que vem do campo e do campo vai para todo mundo. B8, reinventar o futuro, agora. Randon Corp, a Randon Corp segue reconstruindo o amanhã pelo Rio Grande do Sul. E lojas Renner S.A., seguimos todos unidos pelo Rio Grande do Sul. A produção do Radar de Inovação é da Kizzy Abreu e da Laura Vargas, e o Leandro Carvalho trabalhando aqui conosco no áudio e também no vídeo. Tenho muito prazer em trazer uma pauta que a gente tinha trazido, né, Kizzy, lá atrás, e aí veio a enchente e a gente teve que derrubar, os programas mudaram e veio, mas era uma discussão que nós queríamos fazer e trazendo nesse debate de ESG, nós vamos falar de uma iniciativa. Quem está aqui no estúdio, eu já vou dar os nomes de todo mundo, pessoal da DZ Studio, que é uma agência digital, que tem aqui em Porto Alegre, mas não só em Porto Alegre, a gente já vai explicar essa parte aqui, e trabalha com marcas, com comunicação, com estratégia, ou seja, é o core business do que a gente faz aqui no Grupo RBS. A DZ Studio tem um programa de estágio em parceria com a URGS. A URGS é uma universidade federal aqui do Rio Grande do Sul que coloca estudantes pretos, pardos, indígenas para buscar diversidade. E tem workshops, a gente vai explicar direitinho, mas eu vou convidar a se apresentar, falar aqui com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores. Primeiro o Zé Pedro Paz, que está aqui à minha direita, é CCO da DZ, e eu te agradeço, Zé Pedro, por estar aqui com a gente. Tudo bem, Tércio? Obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de falar sobre esse projeto, que é um projeto muito importante para a DZ. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre ESG, sobre diversidade, sobre como que a gente tem feito isso na agência. Aí, aqui, na minha frente, quem tá é a Rafaela Cruz. A Rafaela Cruz trabalhou, fez parte do programa, desse programa Rumo Mais Pretos, e ela vai falar um pouco não só sobre a experiência, mas sobre o olhar dela desse assunto, estando dentro desse processo e sendo agora protagonista também. Rafaela, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade de estar aqui representando Rumos, a DZ, e estou bem ansiosa para falar sobre o projeto. Que legal, obrigado. A Aline Bon, que é Head de Pessoas e de Cultura da DZ, obrigado, Aline, por estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Estou realizando um sonho, meu primeiro podcast. Olha aí. Vou falar isso para todo mundo. Então é uma honra estar aqui para falar de um assunto que a gente realmente gosta muito. Vocês sabem que a gente convidou vocês para trazer esse tema do S, e um dos grandes desafios quando a gente fala disso é trazer para a realidade das pessoas. Porque muita gente, quando a gente vai comentar essas coisas, fala assim: pô, mas tem tanta gente passando necessidade, buscando trabalho, vocês estão entrando nessa discussão, ou o que eu quero mesmo é saber se é CLT ou se é PJ, ou se está pagando em dia ou não está.
quando na realidade a gente ficou empurrando algumas questões por muito tempo, né? Como se elas não fossem relevantes. E aí eu queria começar, Rafaela, te perguntando qual é a tua história, para depois a gente puxar o programa na explicação. Qual é a tua história na URGS e no programa também? Eu entrei, então, na URGS. Importante falar que eu entrei como cotista, então eu tenho muito orgulho da minha história na URGS, assim. Eu entrei no curso de jornalismo em 2020. Foi uma coisa, assim, que eu saí direto do ensino médio, então... Que jogaram na pandemia ainda. Exatamente, na pandemia. Então, foi um mundo, assim, que se abriu totalmente diferente do que era o esperado, mas também totalmente diferente da minha realidade. Então, foi muito bacana, assim, ver que outras pessoas similares a mim estavam ali cursando, iniciando essa jornada ali no jornalismo na URGS, mas a gente também percebe que falta similares como eu, assim, uma pessoa negra, uma mulher bissexual, então é uma coisa que a gente não percebe todo dia, assim, na turma de jornalismo, assim, tanto nos outros cursos de comunicação também a gente não percebe muito similares. Então, no terceiro semestre, através das redes sociais, eu dei de cara com o projeto Rumos Mais Pretos, e foi... eu vi ali uma oportunidade de virar uma chave, assim, e me integrar mais no mercado da comunicação. E foi ali que eu cavei, assim, essa oportunidade, e através das aulas, através da relação com os colegas, eu consegui uma vaga. Então, fui uma das 5 pessoas contratadas para estagiar na DZ. E comecei, então, a trabalhar do lado da Aline, em Pessoas e Cultura. E foi, assim, muito bacana, assim... entrar nesse mercado da comunicação e poder... Isso foi em 2021? Isso foi em 2021. Mas vocês ainda estavam em modelo de aulas pelo computador ainda, não estavam presenciais, mais ou menos? Tava começando a voltar ali as aulas presenciais, estava uma coisa meio híbrida. E aí eu comecei o estágio, então, na DZ. E, enfim, tava começando a retomar as coisas ao normal. Tu meio que começou o estágio, né? E a faculdade presencial meio que juntos, assim. Exatamente. Conhecer a Fabi, que pra quem não sabe, é aqui perto do Grupo RBS, é aqui perto do Planetário. Então foi tudo novidade numa tacada só, assim. Exatamente, foi bem... Assim, virou tudo de cabeça para baixo, assim, mas de um jeito positivo, assim. E quando eu entrei na DZ, poder entrar com um grupo de colegas pretos foi muito significativo, porque a gente se reconhecia naquele espaço, né? E as pessoas pretas também da DZ que já estavam trabalhando lá foram muito receptivas conosco, e acho que isso fez toda a diferença também pra gente se sentir acolhido. Teve todo o entendimento de que nós viemos de um grupo de pessoas subrepresentadas, então entender as nossas vivências, assim, cada um tinha uma realidade diferente, fez toda diferença no nosso acolhimento e nessa chegada, assim. Para alguns era o início da vida profissional, para outros já tinha ali um histórico que poderia ser negativo, então pensar nessa experiência como algo para ser melhorado ali dentro da DZ também foi importante. Aline, antes de falar da área de pessoas e cultura da DZ, eu queria que tu falasse quando é que esse programa começou e como é que vocês desenharam isso, porque imagino que não é simplesmente lançar no mercado um programa e dizer assim, se inscrevam, venham estagiar aqui, porque isso já existe muito, né? E tem algumas... Daí vai lá o pessoal no LinkedIn e diz, a inclusão é da boca para fora, não é bem assim, né? Então, como que vocês desenharam e quando que vocês criaram esse programa? Então, eu acho que a tua abertura foi ótima no sentido da teoria e da prática, assim, porque é algo que sempre foi muito forte na DZ, assim, a gente sempre gostou mais de fazer e depois falar do que sair falando e sair
se colocando como proprietário em qualquer assunto, especialmente alguma causa, né? Enquanto a gente não sentia que era verdade, a gente não queria falar muito, assim. Então, a gente vinha numa batida na DZ, assim, de construção de um subsistema ali dentro de Pessoas e Cultura, que era a área de diversidade e inclusão, né? E a gente já sentia que a parte de, né, assim, LGBTQIAP+, a gente já tinha caminhado, dado alguns passos, mas a causa racial chegou no momento que ficou gritante, assim, que não tinha mais como a gente fingir que não estava vendo, né? A gente precisava fazer alguma coisa. Acho que teve um estopim, assim, que foram aquelas situações que aconteceram lá do George Floyd, do caso aqui do Carrefour. E foi muito ruim naquela época, assim, perceber o quanto isso falava da nossa sociedade e também falava da nossa empresa, né? Porque naquele momento a gente percebeu a DZ muito branca, né? Uma fotografia branca. E ao mesmo tempo surgiu uma oportunidade, né? E respondendo um pouco de como nasceu, assim. Naquele momento o Zé estava conversando muito com a Elisa Piedras, professora Elisa Piedras da URGS, né? E a gente já estava em colaboração com outro projeto, que é o Rumos da Publicidade. E eu acho sempre legal contar a história do Rumos da Publicidade também, porque foi um projeto pro bono, né, da DZ. E também já mostrava nosso vínculo com apoio a frentes que a gente acredita. A educação sempre foi uma delas, né? A DZ sempre teve esse costume formativo, assim, de ajudar pessoas a se inserir no mercado, a se desenvolver. E o Rumos da Publicidade era um portal de acesso acadêmico à pesquisa de comunicação. A gente sabe que os portais de pesquisa de comunicação, de material, assim, mais técnico, às vezes são meio feios, chatos. E a gente entrou com a nossa expertise de comunicação para fazer esse portal. E nesse meio tempo, nas conversas ali do Zé e da Elisa, surgiu muito, assim, a subrepresentação de pessoas negras no mercado de comunicação. A gente já estava com essa angústia dessa fotografia da DZ branca, a gente já estava querendo fazer algum movimento. E aí o Zé trouxe, assim, para dentro, né, conversou com alguns de nós, conversou comigo e falou, olha, acho que a gente tem uma oportunidade aqui, a gente poderia relançar nosso programa de estágio, que a gente já tinha um programa de estágio. E eu falei, nossa, bora, é agora que a gente vai fazer um projeto, a gente vai fazer uma ação, a gente sempre foi da ação, né? Então, surgiu da ideia de entender que o mercado de comunicação tem uma subrepresentação de pessoas negras e outros grupos minorizados, né? Mas que esse era algo também que era importante para nós. Então, a gente pensou, bom, vamos fazer um programa de estágio focado nos cotistas pretos, pardos e indígenas, nesse momento com a URGS, porque a ideia nasceu ali da DZ e da URGS, né? Então, foi assim que começou. Isso foi quando? Em que ano? 2021. 2021. Foi finalzinho de 2020, comecinho de 2021, né? A Fela é das primeiras turmas ali, então. A primeira. A primeira turma, o protagonista. É. Zé Pedro, mas vocês têm gente na DZ, mas não acabou na DZ, ou seja, tem pessoas que vocês capacitaram e que estão em outras agências. E quando a Aline fala, eu acho, vou fazer um parêntese aqui, a gente fala, mas mercado da comunicação não é jornal, revista, não. Comunicação, quando a gente fala aqui, é tudo que comunica para os públicos, e vai desde evento, vai de produção de marca, vai anúncio, vídeo do YouTube. Então, muitas vezes a gente diz assim, comunicação. Não, comunicação envolve publicidade, relações públicas, design gráfico, jornalismo, produção audiovisual, e hoje vocês têm em diferentes agências de conteúdo e publicidade esses profissionais que passaram pelas salas de aulas de vocês aí, digamos assim. Exatamente. Quando a gente começou lá, e a Aline estava contando, né, a gente já tinha assumido esse compromisso de fazer alguma coisa na DZ que não fosse simplesmente contratar pessoas, que a gente conseguisse deixar algum tipo de legado para o mercado e para a gente começar a mexer nisso, assim, começar a dar visibilidade para esse assunto, que era um assunto importante, né? Então, quando rolaram lá aquelas situações, né, do Black Lives Matter e tal, a gente era cobrado, inclusive internamente, para se posicionar, comunicar, e a gente, não, vamos primeiro fazer alguma coisa, né, vamos criar alguma coisa de verdade, que não seja só na DZ, e isso é uma maneira de comunicar, né, isso é uma maneira de se posicionar. E aí a gente fez essa primeira edição, até hoje a gente teve 2 edições, né, uma em 2021 e uma em 2023, depois a gente fala sobre a segunda, que virou muito maior, que virou um ecossistema, mas na primeira edição, que era só entre a DZ e a URGS,
E tinha esse link lá de trás, né? Porque eu sou egresso da URGS, né? O Davi, que é meu sócio, também a gente se conheceu na Fabico, né? Então, a URGS é um lugar que eu voltava muitas vezes para participar de aulas, né? A Elisa me convidava para participar de algumas aulas, outros professores também. E eu percebia muito que estava mudando, assim, a cara dos alunos também, que o programa de cotas tinha mudado um pouco a realidade. Na época que eu me formei, tinham poucas pessoas negras, muito menos, né? E agora eu via que tinha tinha uma representatividade maior, mas que isso no mercado ainda não acontecia. Então a gente queria, além de contratar pessoas para trabalhar no DZ e abrir vagas de estágio, a gente queria ajudar numa formação, numa preparação para essa galera chegar com mais condições em outras oportunidades de trabalho, né? Então, a partir daí a gente pensou o programa. Então ele tinha, na primeira edição, uma primeira fase de workshops e aulas sobre as diferentes... era mais focado em publicidade dentro da comunicação, né? Mas ele tinha aulas sobre as diferentes áreas de uma agência, sobre as diferentes disciplinas. Então tinha uma aula de mídia, uma aula de planejamento, outra de atendimento. E a gente convidou, primeiramente convidou, né, a Luana Daltro, que é uma pessoa que trabalha bastante essa questão de diversidade, para ser a nossa, né, curadora nesse projeto. E convidou várias pessoas para atuar junto com a gente nessas aulas. Pessoas que tinham a causa da diversidade mais forte que a gente, né? Que já trabalhavam com isso, né? Então, trouxemos pessoas muito legais. Na época, o Babu Santana, que, né, depois foi Big Brother e tal. Ele participou de uma das aulas, né? As meninas lá do Indique Uma Preta. Então, a gente conseguiu, nessas aulas, já criar um primeiro processo de qualificação dessa galera para entrar no mercado. E aí, ao final disso, a gente, na primeira edição, contratou 5 pessoas, né, e divulgou todo esse projeto, assim, né? Então, mesmo as pessoas que não foram contratadas saíram dali mais preparadas. A gente indicou pessoas depois para outras agências, ainda de uma maneira mais orgânica, assim. Para chegar depois na segunda edição, que foi em 2023, que aí virou um ecossistema. Aí não sei se acho que a Aline pode contar um pouquinho, né, como é que desse primeiro projeto entre DZ e URGS, que impactou, que contratou 5 pessoas, impactou um grupo mais restrito de alunos, a gente chegou num segundo projeto que tem um impacto muito maior, que foi justamente o que a gente se questionou entre um e outro. Tá, vamos continuar, mas precisamos... Como é que a gente pode fazer isso impactar ainda mais o mercado? E aí eu acho que depois desse segundo, hoje em dia, a gente tem várias pessoas no mercado que passaram pelas edições, né, do Rumos Mais Pretos. Eu vou tocar nessa segunda edição, e uma das coisas que eu vou puxar antes com a Rafaela, eu sou professor de jornalismo também, vivencio, experimento essas coisas no dia a dia, e uma diversidade de sala de aula, embora seja uma universidade privada muito maior do que nós vivemos no passado, e eu queria te perguntar, Rafaela, se ao mesmo tempo que tu conseguiste entrar, se tu percebe que vocês, alunos pretos, mas também os alunos indígenas, também os alunos que entraram por outras cotas, também estão conseguindo, é uma percepção minha, mudar um pouco a cultura aos poucos da universidade, empurrando algumas coisas, porque algumas coisas estão tão estabelecidas, são tão rígidas, é assim. Mas por que é assim? É assim porque é assim há 40 anos e sempre funcionou assim. E eu queria te perguntar se nas conversas com teus colegas ou com colegas de outras áreas também, vocês têm sentido que esses grupos acabaram não mudando só a realidade dos próprios cursos, mas a própria cultura da universidade foi obrigada a pensar em algumas coisas e até abraçar iniciativas como essa da DZ também. Com certeza, eu acho que com o crescimento, né, dos estudantes assim, cotistas, existe uma demanda maior por projetos assim. Eu acho que justamente por ter, enfim, essa representação, os cursos eles começaram com essas atividades, como a professora Elisa iniciou a ideia com o Zé do Rumos. Foi por causa que ela percebeu essa demanda vindo dos próprios alunos, né, ali do curso de publicidade. Então, a gente também manifesta isso para os professores e tenta deixar claro que a gente está ali, mas a gente precisa de oportunidades, né? Então, a gente precisa que as empresas ou, enfim, os cursos nos deem a oportunidade da gente integrar ali o mercado de trabalho e poder, enfim, se profissionalizar. Porque, Aline, convenhamos, acho que o público talvez não saiba, o mercado de comunicação é por essência excludente. Né? Quantos processos seletivos
cobram proficiência em idiomas, experiência prévia, o que é uma loucura muitas vezes, estágios procurando experiência prévia de 1 ano em uma determinada área, ou que já saiba mexer em softwares, que são softwares caríssimos muitas vezes, né? Então, assim, antes de tu ter o software, tem que ter um computador que comporte aquele software em casa, né? Então, ou seja, ele é um mercado que, historicamente, a gente tem que olhar, isso vale para jornalismo, publicidade, audiovisual, é um mercado excludente em várias instâncias, né? Com certeza, concordo, sim. Eu acho que uma das coisas legais também da gente se movimentar, né? Porque eu lembro na segunda edição foi diferente, mas na primeira eu lembro o quanto, assim, eu pessoalmente tinha medo, assim, eu tava com muito medo, porque, né, pô, sou uma pessoa aqui que vai fazer a gestão desse projeto, eu sou uma pessoa branca, né? Eu tenho algum marcador, eu sou uma mulher lésbica, mas eu sou uma pessoa branca e o projeto é para pessoas negras, né? Como que eu vou fazer isso de uma maneira cuidadosa e respeitosa? Então, eu acho que a gente tem medo, às vezes, e não se movimenta por ter medo, mas a gente se cercou de pessoas como a Luana Dalto, por exemplo, para fazer um bom trabalho, e isso faz movimentar outras coisas. Então, quando a gente começou a mexer na pauta racial e quando a gente começou a pensar no Rumos, a gente também pensou em outras coisas, como recrutamento, por exemplo. Né? E eu imagino, torço e espero que as outras agências nessa edição de 2023 também tenham, porque a gente, enfim, criou várias maneiras de provocá-las, mas também tenham repensado outros fluxos, né? Que não só, vamos fazer um projeto aqui. Bom, isso aqui mexe em toda a estrutura, assim como a Rafa trouxe, que mexeu na estrutura do entorno dela na universidade. As empresas também, com certeza, algum movimento gerou, né? O movimento de fazer, de não ficar preso no, se a gente errar, se a gente fizer alguma coisa errada, ser cancelado, e se o impacto for menor do que o esperado, e aí tu não faz nada. A partir do momento que tu começa a mexer e fazer, outras coisas vão mexer no entorno. E eu acho que o Rumos, ele movimentou muitas coisas na DZ, tanto que antes da gente começar o projeto, né, as aulas, então muito antes da gente contratar ali, a gente fez todo um caminho em agosto de 2021, né, a Rafa entrou com outras 4 pessoas estagiárias. Esse caminho todo foi um caminho que a gente contratou várias outras pessoas negras. Tanto que quando a Rafa chegou, né, a gente começou o projeto, a gente não tinha nenhuma pessoa negra na DZ. A única pessoa negra que trabalhava na DZ tinha saído. Então a gente veio de um recorte totalmente branco. Em agosto, quando a Rafa e as outras pessoas foram contratadas, a gente já tinha um grupo para recebê-los. Um grupo de pessoas negras para recebê-los. Então, assim, só da gente planejar o Rumos, coisas já mudaram, inclusive o recrutamento. Antes de eu passar pro Zé, eu queria reforçar uma coisa que eu acho que a Rafaela tocou ali e que eu queria te provocar, Aline, que às vezes as pessoas pensam assim, é pra fotografia ficar mais preta, então. E na realidade, não. É para que os processos tenham um olhar distinto daqueles... E não é só o processo da peça que vai lá, do vídeo, né? É para processos para que algumas palavras deixem de ser usadas, é para que o processo respeite, por exemplo, as diferenças de renda, né? Diz assim, bom, essa palavra é em inglês, né? E quantos dos meus alunos já disseram que se sentem constrangidos diante de vocabulários em inglês que nunca chegou para eles e que soa tão natural para quem cresceu com 10, 11, 12, 13, 15 anos ouvir. Então eu queria que tu falasse um pouquinho assim, não é só o resultado, né? Atravessa, tu trabalha na área de pessoas e cultura, atravessa um pouco coisas que a gente às vezes nem diz assim, uma palavra mal usada, o nome de um departamento, o jeito de selecionar uma pessoa, é um pouco, assim, é um trem que passa através do meio da agência e de outras empresas também, né? Com certeza, eu acho que ESG também veio muito para fazer essa provocação em todas as empresas em relação à responsabilidade social, né? Poxa, a gente reúne pessoas para entregar um serviço aqui, né? Um serviço de comunicação. Qual que é o nosso papel como comunicadores, né? Que pessoas que a gente quer que estejam por trás dessas peças, desse planejamento, né? Até em 2023, a nossa campanha foi muito sobre isso, assim. A gente viu que os movimentos dos últimos anos fizeram as marcas colocarem mais diversidade nas suas propagandas, né? Então a gente liga a TV, a gente já não vê mais sempre as mesmas pessoas. Mas quem está produzindo
Quem tá ali atrás pensando no conceito? Quem tá dirigindo essa gravação? Então, um pouco do Rumos também é para isso, assim. A gente quer que as pessoas estejam em poder de decisão, né? A gente quer espaço de tomada de decisão, a gente quer espaço de pensamento criativo e não só de execução, não só de operação. Que esteja junto ali, coordenando um projeto, dirigindo um projeto. Então, acho que grande parte também desse trabalho é um trabalho de mudar a realidade do mundo, né? Porque estamos numa sociedade racista, mas no que nos cabe no mercado de comunicação é quebrar, sim, esses estereótipos do mercado de comunicação, das agências, onde a gente tem que tentar cada vez mais olhar interseccionalmente, assim, e quebrar isso, assim, abrir portas, né? E também trabalhar na inclusão, que eu acho que é algo que a gente sentiu do 2021 para o 2023, que era um pouco uma falta, assim. A gente queria trabalhar mais a inclusão também, a permanência, o desenvolvimento. Porque se a gente fica só no resultado, né, como tu trouxe, uau, nossa, DZ, hoje é mais de 20% de pessoas negras. Tá, em quais cargos elas estão? Né? A gente às vezes quer divulgar o número pelo número, mas a gente tem que olhar para outras coisas. E quando a gente começa a olhar para essas outras coisas, a gente vê que não é um projeto feito e vida que segue, é uma manutenção, um trabalho constante, né, que não vai terminar, assim. A gente até usa essa frase, assim, no nosso onboarding de diversidade, quando um novo colaborador chega. A gente tem uma apresentação que é só para falar sobre diversidade e inclusão, e é uma frase que a gente usa, assim, que isso é um caminho que a gente decidiu trilhar. A gente não vai, acabou, chegamos, deu, já preenchemos os dados, e, né, é uma estrutura, assim. E eu acho que é isso também que nos deixa mais engajados, porque não termina, o trabalho não termina, né? Cada vez que a gente aprofunda, a gente percebe que não é suficiente ainda, que sim, a gente já fez muita coisa, a gente tem que se orgulhar, mas que precisa de mais e mais, porque essas estruturas estão muito enraizadas mesmo. Zé, eu queria te perguntar sobre isso que a Aline trouxe das barreiras. Tu criaste um projeto de comunicação, mas tu já veio no mercado de comunicação, já trabalhou com outros temas, e viu essa resistência. Como não deixar... essa minha pergunta é um pouco provocativa de um mercado que tu responde por uma parte dele, não por todo. Como fazer com que não esmoreça? Porque a gente lembra de outras iniciativas para dar visibilidade para diferentes grupos minorizados e que sumiram do mapa depois de ser um assunto que, né, ganhou a notoriedade, a projeção. Ou seja, como manter isso para que não esmoreça só no programa, mas que exista uma cultura e que as outras agências continuem recrutando esses profissionais agora, por exemplo, de 2023, que vocês treinaram. Como isso não ficar extemporário, sabe? Aquela coisa assim, olha, que bom, legal, muito bacana, a DZ fez aquele programa e ajudou muito. Não é só isso, né? É uma transformação cultural e eu queria te provocar sobre esses tabus mercadológicos, digamos assim. Certo. É um desafio grande, né? Como a Aline falou, assim, e a gente tem falado da edição de 2021 e da de 2023, porque a gente não teve uma edição em 2022 justamente porque é um processo bastante trabalhoso. A gente ficou praticamente o ano inteiro de 2021 envolvido no planejamento, na criação, né, em costurar um acordo de colaboração com a URGS, e depois todo o processo de inclusão e de avaliação, entender o que deu certo, o que não deu. A gente queria fazer de novo em 2022, só que a gente entendeu que a gente precisava se preparar melhor, e aí nesse meio tempo a gente fez, por exemplo, uma cartilha de diversidade, que acabou sendo lançada ao final do programa de 2023, mas para a gente entender, né, como trabalhar isso de uma maneira perene, né, e aí a gente conseguiu incluir no programa de 2023, né, na segunda edição do Rumos Mais Pretos, algumas ferramentas para tentar, assim, perpetuar um pouco essa cultura, assim, dentro das agências, dentro do mercado, né. A gente lançou a cartilha de diversidade, a gente fez um banco de talentos, né, com todas as pessoas que passaram pelo programa e não foram selecionadas para as vagas de estágio que tinham em todas as agências que compuseram o ecossistema nessa segunda edição.
E a gente não pretende parar, né? A nossa ideia é manter o Rumos Mais Pretos como uma plataforma da área de pessoas e cultura da DZ e trazer essa conversa para o mercado, né? E levar essa conversa para o mercado. Então, acabou sendo, inclusive, um projeto pelo qual a DZ é conhecida, né? A gente frequentemente, as pessoas nos pedem para contar um pouco, né? Em alguma entrevista ou em algum evento que a gente vai, ou a gente vai apresentar a agência para algum cliente e as pessoas conhecem o projeto. Ele já virou uma plataforma de pessoas e cultura da DZ. Eu acho que isso é uma maneira de tentar, pelo menos da nossa parte, de onde a gente consegue influenciar, que o mercado, né, lide com essa questão de uma maneira mais responsável, mais sustentável, e não simplesmente como a gente estava falando, fez o projeto, deu o check, agora tá essa parte resolvida, qual é a próxima? Não, é algo que se incorpora à nossa estratégia, inclusive, né? A gente tem, hoje em dia, nos norteadores estratégicos da DZ, a gente tem um direcionador de impacto social que tem bastante relação com isso, assim, né? Que é o nosso conceito da agência é o digital que o robô não faz. E o nosso direcionador de impacto digital é a inclusão de mais humanos no mercado da comunicação, através da formação, através desse tipo de projeto que a gente faz. Então, faz parte do planejamento estratégico da agência, dialoga com a visão, com a missão da agência, né? Então, é a maneira que a gente sabe fazer, assim, né? Em vez de lá atrás ter mudado a cor do avatar do Instagram, a gente decidiu, não, vamos fazer alguma coisa consistente. Óbvio que tem muitas barreiras, tem muito a ser feito, a gente precisa fazer mais ainda, mas acho que a gente deu uma provocadinha no mercado, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque foi mais concentrado aqui, o programa através das universidades que estão aqui, mas a gente acho que tá tentando fazer com que isso vá adiante, né? Com que isso não pare. Não pare. Mas antes da gente continuar a nossa conversa sobre ESG, uma mensagem dos nossos parceiros aqui do Radar de Inovação sobre esse tema, sobre ESG. Corsã, acreditamos que o futuro se constrói com responsabilidade e ética em tudo que fazemos, investindo no futuro do Rio Grande com transparência, diversidade e impacto ambiental positivo. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Instagram, @CorsãOficial. P8 é energia renovável. É energia que gera transformação, gera oportunidades, gera sustentabilidade. Somos um ecossistema circular, em que tudo é aproveitado e reaproveitado. B8, reinventar o futuro agora. O perfil do Instagram é @B8Energy, 8 numeral. Randon Corp, unidos à rede de solidariedade que se formou em nosso estado, a Randon Corp segue atuando em diversas frentes diante dos desafios enfrentados pelos gaúchos. Seguiremos juntos, reconstruindo o amanhã pelo Rio Grande do Sul. @Randon Corp no Instagram. As lojas Renner S.A. segue mobilizada pela recuperação do nosso estado. Através de parcerias, apoiam todos os dias a reconstrução do Rio Grande com muita união e solidariedade. @Lojas Renner. Rafael, eu vou te pedir para chegar um pouquinho mais perto do microfone. A Kizzy tinha me avisado que estava baixinho, eu não tinha visto ainda, mas agora eu peguei direitinho. Uma das coisas que é curiosidade, mas que é uma coisa legal que eu tenho para te perguntar, tu falou um pouco da universidade. Agora, tu já foi uma espécie de porta-voz do programa, porque tu entrou na primeira turma, então tu viu outras pessoas entrarem. Qual é a percepção das dúvidas, das incertezas, mas principalmente do que causa essa dúvida nesse mercado que, como tu falaste, está em transformação, mas não está transformado ainda. Então, embora a DZ tenha um programa, muitos dos teus colegas que entraram por cotas estão enfrentando essas barreiras de empresas que são excludentes pelas demandas pedidas, ou porque não tem o equipamento solicitado, ou porque não tem o horário solicitado, muitas vezes porque, eu tenho que ir para casa, moro em outra cidade, 8, 9 horas da noite, fica arriscado. Então eu queria te perguntar quais são as principais dúvidas que essas teus colegas chegaram e os teus colegas na universidade que também estão tentando estagiar e que tu pôde contribuir com essa tua experiência inicial entrando em 2021. Uhum. Não só de poder, enfim, ajudar eles com essas dúvidas, mas também eu pude fazer parte do projeto numa gestão, né, do projeto. Então, foi muito rico para mim também poder participar dessa forma, onde eu pude estar
nos bastidores, né, do Rumos, assim, com esse ecossistema que foi maior, então foi muito bacana, assim, uma oportunidade para mim profissionalmente de poder me aperfeiçoar, né, então também poder abrir essa porta, assim, para os outros estudantes que entraram na edição de 2023 foi bem importante para mim, e eu senti, assim, que existia esses conflitos, assim, de cada estudante, principalmente ali nos da DZ, que eu estava mais próxima, mas o espaço de acolhimento ali que a gente criou também é muito importante nesse sentido, assim, bom, a gente não tem como resolver muitas coisas que acontecem na universidade porque fogem do nosso domínio. Então, como é que a gente pode criar um espaço seguro para a gente, pelo menos, poder compartilhar essas situações e se acolher? Eu acho que foi muito nesse sentido, assim, que eu pude ajudar e compartilhar com os meus colegas, assim. As pessoas falam, mesmo se abrem, esses espaços de acolhimento de fato conseguem, porque esse também é um desafio, né? Fazer as pessoas falar. Muitas vezes, pessoas que passam por experiências recorrentes, elas vão se fechando também, né? Eu ouvi isso de um aluno PCD uma vez, ele assim, tem uma rejeição que ela não é falada, ela é silenciosa às vezes, né? E falar também é um desafio. Provocar os colegas a falar é um desafio. Eu acho que tem muito do reconhecimento, assim, do grupo. Então, entre nós, a gente sabe o que a gente passa, então a gente... Muitas vezes não é preciso falar, sabe? A gente se entende com o olhar. Então, a gente tem a consciência do que acontece com os outros colegas, muitas vezes sem precisar contar e se abrir, assim. Então, é importante a gente ter esse grupo só das pessoas negras, enfim, que compartilham esse recorte, porque o acolhimento é real, assim. O acolhimento é real. E muitas vezes, enfim, pode não ter essa abertura para pessoas de fora, mas entre nós a gente se entende, assim. Aline, a gente falou do programa de 2023 e eu queria te perguntar justamente isso. Vocês têm essa formação nos workshops de capacitação e também os colegas como a Rafaela que estão ajudando a formatar esse programa, estão ajudando a transformar. Imagino que em determinado momento vocês também vão ter que exceder esse processo porque as coisas também estão se transformando. E eu queria te fazer essa provocação. Como fazer com que se mantenha a ideia de que é uma empresa inclusiva de fato, e como tu falaste, não adianta colocar as 20 pessoas e as pessoas saírem daqui a 2 meses, ao mesmo tempo em um mercado como é o de vocês, da comunicação, como é o nosso da comunicação, que amanhã as coisas já não valem às vezes o que vale hoje, né? Então mudou o software, mudou a dinâmica, mudou a comunicação, mudou a mensagem, mudou o anúncio. Então, assim, como contemplar uma formação ao mesmo tempo em que é uma agência que daqui a pouco tem um cliente que não está mais com a gente? Eita, vai ter que deixar essa conta aqui, vai ter que prospectar uma conta. Então, assim, como conciliar, digamos, as regras do interesse econômico que norteia uma empresa com um projeto que fez a empresa se destacar pela sua diferença, pela sua sensibilidade nesse acolhimento? É uma pergunta meio complexa, mas é importante a gente saber. Sim, eu acho que é um super desafio, assim, que o nosso mercado, que a gente, que as outras agências também enfrentam, né? Mas eu sinto que é uma questão de bancar, né? Inclusive falando financeiramente, assim. Bancar a importância daquilo para sua empresa, né? Tanto que a gente não se faz um projeto como esse sem investimento, por exemplo. Então, há necessidade de investir, não só financeiramente, mas com tempo, com energia dos profissionais. Então, para a gente fazer um Rumos acontecer, a gente envolve muitas pessoas dentro da DZ, né? E outras ainda do ecossistema nesse 2023, que foi muito mais amplo. Então, eu acho que é uma questão de colocar no core, assim, da empresa. Olha, a gente tem um drive aqui desse trabalho, a gente realmente vai olhar para o impacto como algo que é importante para nós, porque senão ele fica realmente muito frágil, né? Acontece qualquer mudança, você pum, cai. E eu acho que a gente está num momento, assim, um pouco assim de ressaca, assim, do assunto diversidade e inclusão. Sinto que sim, algumas empresas fizeram algumas ações pontuais e não conseguiram manter, né?
outras que a gente viu aí notícias grandes, tipo, a Microsoft lá, que demitiu toda uma equipe de diversidade e inclusão. Então, eu acho que tem que querer bastante, assim, tem que realmente fazer parte da estratégia do negócio, porque senão é muito fácil, a primeira coisa que tem que, dos pratinhos ali, esse é o pratinho que vai desequilibrar, né? Principalmente se a empresa não tem isso desde o seu início, né? Que é o nosso caso, assim, que a gente foi construindo essa jornada, né? A DZ sempre foi preocupada em criar um ambiente acolhedor para pessoas, mas esse olhar mais de grupos subrepresentados foi se construindo. Então, acho que é preciso bastante dedicação para não deixar a pauta cair. E acho que quanto mais também esse trabalho segue, mais a pressão também de seguir, a pressão positiva, Claro. ela é boa, porque hoje a DZ tem uma diversidade que, claro, a gente não toca em todos os grupos que a gente gostaria de tocar ainda, mas hoje, se a gente esquece isso, se a gente simplesmente, muita gente vai estar assim, opa, e aí? Porque a gente fez o nosso papel de abrir essas portas, de fazer o papel da representatividade da inclusão, e agora não é só mais sobre nós, não é mais sobre mim, sobre o Zé, sobre a Rafa. Existem outras pessoas mobilizadas para que esse trabalho siga, para que essas conversas de acolhimento continuem, para que quando abra uma vaga, alguém diga, olha, eu tenho alguém para indicar. E aí não é a Aline que vai indicar a outra amiga que também é branca, que, sabe? Então eu acho que essa movimentação de conseguir fazer um movimento inicial de olhar para nosso time e ter um time diverso hoje, o próprio time, ele atua também junto com a gente, né? De forma informal, por exemplo, indicação de vagas, furando essa bolha, né? Que às vezes a gente tem no mercado de comunicação, que é muito indicação da indicação da indicação. Então essa bolha, ela é furada, ela é expandida, quanto também em ações mesmo, como, por exemplo, a gente tem lá o nosso coletivo, que é o Coletivo Diversidade, onde tem pessoas que podem contribuir com a estratégia de diversidade, equidade e inclusão na DZ. Então, eu acho que, assim, depois que tu dá um grande passo, é muito importante manter, né, esse passo dado, não retroceder, não voltar atrás, e te cercar de pessoas que também não vão deixar que a pauta morra. Porque senão vira aqueles anúncios, né, que foi muito legal, e a gente abre um programa de estágio, um mega programa de treinamento, e aí ganhou as notícias, vira notícia de todos os portais de negócio, e ficou naquilo. A gente, como jornalista, tem essa responsabilidade também de deixar os assuntos morrerem, muitas vezes, né, e dizer assim, olha que legal, a empresa tal que abriu vagas para 100 estagiários cotistas. E aí, onde que eles estão agora? Eles continuam, eles entraram, eles ficaram, né? Uhum. Então, uma questão que a gente tem trazido, tentando trazer nesses programas, eu queria te colocar a DZ tem um porte hoje, obviamente, mas nós falamos muito aqui, muito do nosso público é de pequenos e médios empresários ou empreendedores. E não deixa de ser um braço ESG de vocês, essa abordagem de diversidade. E eu queria te perguntar quais as práticas que tu teve que olhar, e vocês como equipe tiveram que olhar, e que se recomenda para implementar, ou para começar um programa de ESG. Porque muitas vezes, quando a gente traz esse tema, as pessoas dizem, mas tu vê, isso é para a DZ porque é uma agência grande. Vocês não começam grandes, né? Então, como traçar isso para quem está nos assistindo e dizer assim, poxa, Aline, muito legal, mas se eu tenho 15 pessoas, eu não falo de diversidade. E, na realidade, fala. Talvez não precise criar um programa de entrada, de treinamento, mas fala. Então, assim, quais práticas, quais coisas vocês emendaram aí para implementar? O que tu recomenda para essas empresas? Bom, a gente, né, tem como a Aline comentou, uma trajetória de construção disso, né? Isso para chegar no tamanho que chegou, o Rumos, né? Que a gente até nem falou assim, mas o 2023 a gente conseguiu impactar 150 estudantes, né? 37 vagas oferecidas, 100 profissionais trabalhando no programa da DZ e de outras agências parceiras.
a gente teve 13 agências participantes e 4 universidades, né? Então foi um programa que... E dentro dessas agências parceiras tinham agências menores, por exemplo. Então essa lógica de rede e de plataforma que a gente está criando também permite com que a gente se conecte com empresas menores e que consiga chamar elas, né, para o jogo. Eu acho que um pouco do ESG tem disso, assim, né? A gente agora vem falando nas últimas semanas muito sobre ESG, pautados pela situação que aconteceu no nosso estado, né? E quando a gente conversa sobre isso, eu acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul foi essa lógica de colaboração, né? E de rede. Então, empresas maiores que puderam olhar para empresas menores para prestar apoio, e as empresas menores que se reconheceram, encontrar outros pares que tenham necessidades comuns. Então, eu acho, primeira coisa, eu acho que essa lógica de rede pode funcionar, né? Então, se conectar a um projeto maior ou se conectar a outras empresas e tentar desenvolver isso, eu acho que é um ponto, sim. Um outro ponto que eu acho que é interessante é a gente, como agência de comunicação, trabalha com também uma rede de parceiros e fornecedores, né? Então, não é só contratando pessoas que a gente fala de diversidade. Quando a gente vai produzir uma campanha, a gente contrata uma produtora de vídeo, uma produtora de áudio, um fotógrafo, eventualmente, um ilustrador, uma ilustradora. E aí também a gente pode falar de diversidade, a gente também pode procurar profissionais que tenham uma representatividade diferente, que a gente dê oportunidade para trabalhar com as marcas que a gente atende. A gente também pode levar isso para os nossos clientes, né? Dentro de projetos e campanhas, a gente tentar tocar no assunto, tentar usar a comunicação como uma maneira de inspirar a sociedade, né? De mobilizar, e a gente sabe que ESG não se resolve com uma campanha de comunicação, mas uma campanha de comunicação, e as marcas, elas têm um papel importante, né, nesse nosso mundo contemporâneo. As pessoas são mais impactadas por marcas do que por literatura, por exemplo. Então, as marcas, se elas usarem esse espaço que elas têm para falarem, para levantarem essas pautas e para inspirarem pessoas, empresas a fazerem, também é uma maneira. E quem faz quem trabalha nessa engrenagem são empresas de comunicação. Então, também é uma outra maneira de participar disso. A gente falou aqui muito de recrutamento, né, de diversidade e inclusão entre os colaboradores de uma empresa, mas eu acho que tem várias outras ângulos e dimensões que a gente pode trabalhar isso e que serve para empresas de todos os tamanhos, né? Um outro projeto que a gente vem fazendo, né, nossa ação de final de ano na DZ, assim, a gente antigamente dava brindes para os nossos clientes. Já faz 5 anos. 5 anos a gente começou a fazer projetos sociais. Em vez da gente a gente pega essa grana que a gente mandaria produzir, né, uma caneca e um bloquinho ou alguma coisa mais criativa para os nossos clientes, e usa esse investimento para fazer uma ação social, se envolver em algum projeto. No ano passado, além disso, a gente também colocou as nossas pessoas para aportar suas habilidades numa ação com um projeto lá no Centro da Juventude Cruzeiro, que é um projeto ligado à CUFA, e a gente fez um workshop digital para todos, né, onde a gente ajudou essas pessoas que estão lá nesse centro aprendendo habilidades técnicas, né, curso de cabeleireiro, oficina de hip hop e tudo mais. A gente ensinou como usar o digital e a comunicação para se colocar profissionalmente. Legal. A partir disso. Então a gente também investiu financeiramente, né, a gente ajudou a pagar a formatura deles, mas a gente ofereceu um pouco das nossas habilidades para tentar qualificar eles nessa parte de comunicação digital. Isso uma empresa pequena pode fazer, né? Isso não... tirando a parte de investimento, é uma questão de se organizar, de procurar uma entidade que faça um trabalho legal e de oferecer o que sabe fazer, né? Oferecer aquilo que só a gente poderia fazer aquilo, né? A gente não queria se manter como um apoio simplesmente... um assistencialismo só de dinheiro, mas o que a DZ pode aportar para essa galera? E a gente se propôs a fazer isso. Então também é uma outra maneira simples de começar. E eu acho que no momento que começa, dentro da empresa, fica claro outras maneiras de participar, outras maneiras de fazer isso se tornar mais estratégico dentro da empresa e aí bancar isso, né? E seguir em frente. Legal. A gente vai se aproximando do final, mas eu vou pedir para a Rafaela, antes da gente se despedir, muita gente vai assistir esse programa depois, a gente espera pelo menos, né? E
vai ficar na dúvida, ou sendo pessoas na mesma situação que tu, ou não, sobre essa aproximação. Porque tu entraste na primeira turma do programa. E tem gente que provavelmente não entrou, e tem gente que não fez ainda, e tem gente que se inscreveu em outras empresas e não passou. E eu queria, Rafaela, nesse teu panorama de quem enfrentou uma pandemia, ou seja, tu entrou na faculdade sem entrar literalmente na faculdade, porque a faculdade estava fechada por conta de uma pandemia, e começar um estágio no pós-pandemia, quais as coisas que tu acha que te ajudariam ou ajudariam as pessoas que estão do outro lado agora a se guiar, se direcionar, ou dicas que tu pode dar nesse processo de busca, porque nem sempre é um processo fácil, e também que tu possa se despedir dos ouvintes e dar indicação também no programa da ADZ aí que tu participaste. Tá bom. Eu acredito que ficar muito... ter muita atenção, assim, nas redes, assim, de projetos como o Rumos. Eu acho que cada vez mais tem surgido oportunidades, enfim, sejam pontuais, sejam construídas em caminhos longos, assim como o Rumos, mas ficar ligado nessas ações e pegar as oportunidades, assim. Porque às vezes podem ser, enfim, ações pontuais, mas que tu pode cavar essa oportunidade e tirar alguma coisa boa disso, né? Então, eu acho que tem que ficar bastante atenção nessas oportunidades que surgirem. E, enfim, se cercar de pessoas semelhantes a ti, dos teus recortes e sempre oferecer apoio, né? Porque a partir disso, tu não vai deixar a motivação, a peteca cair. E eu acho que é a partir disso que tu consegue tirar forças para seguir em frente. E tem sido períodos de que força é muito necessário, né? Porque é uma porrada atrás da outra, assim. Sim. Então, Aline, eu queria te provocar também, já nessa despedida do programa, o que mais que vem por aí? O que mais? A gente falou de muitas coisas legais, mas eu imagino que tem ideias, tem coisas que vocês talvez não possam dizer, porque não sabem se vai sair ou não. Mas o que vocês têm no horizonte de vocês? E já te agradecer também por ter vindo aqui. Obrigada. Bom, eu acho que o Rumos ele já se consolidou e a gente, inclusive, nesse momento já está movimentando algumas coisinhas, assim, muito pela necessidade de entender, assim, o que ficou do 2023, que foi tão maior. Então, a gente já está aí prestes a rodar um trabalho de pesquisa para entender um pouco mais o que a gente acertou, o que a gente errou, para planejar a próxima edição. E acho que dentro da DZ, para além do Rumos, assim, a gente tem várias ideias, vários desejos, assim, inclusive esse projeto com a CUFA, né, com o CJ Cruzeiro, é algo que a gente tem vontade de seguir, porque existem outros centros de juventude, a gente já tem esse material, a gente já tem esse saber, né, então a gente tem vontade de seguir. E as nossas ações recorrentes de diversidade também, elas são pautadas em calendário, mas elas se modificam, assim. Então, a gente faz festival no mês da Consciência Negra, que é um festival Preciosidades. A gente faz o mês do Orgulho, a gente já fez coisas super bacanas, como trazer um documentário lá pro Teatro da Unicinos, né, o Intransitivo. Então, assim, a ação, ela tá sempre dentro da gente, mas acho que de futuro é aperfeiçoar o trabalho de inclusão. Eu acho que é esse o nosso principal ponto agora, o trabalho de inclusão na DZ, e se a gente puder impactar isso para o nosso ecossistema aí que se formou em 2023, melhor ainda. Zé, eu perguntei coisas bem tranquilas para Rafaela e para a Aline, e para ti eu só vou fazer uma pergunta filosófica, assim, tem poucos minutos para responder. Como que o programa mudou a DZ? E eu não estou falando do trabalho prático, daquela empresa que tu começou e da empresa agora, assim. Vocês estão vindo aqui falar da DZ, tem dezenas de agências em Porto Alegre, em Gravataí, Canoas, a gente poderia falar de várias agências e com certeza eu já conheci o trabalho de vocês, é um trabalho muito legal, muito criativo, mas vocês estão vindo falar de um programa que transformou vocês e eu queria que tu falasse um pouco dessa impressão digital que ficou no programa e que transformou a empresa que tu começou lá atrás, que tu tocou lá atrás e que ela se apresenta agora em 2024. É uma pergunta bem tranquila, bem simples. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Eu acho assim, né? A DZ vai completar 20 anos no início do ano que vem.
Então a gente já passou por várias coisas e com certeza o Rumos foi um marco muito importante na nossa história. Eu acho que além da consequência óbvia da gente ter mais diversidade na DZ e de entender que a diversidade, além de tudo, ela faz com que a gente seja mais criativo, faz com que a gente entenda melhor o mundo que está na nossa volta, faz com que a gente se conecte com os nossos clientes de uma maneira diferente e entregue um trabalho melhor. Eu acho que o Rumos também mudou, criou, assim, deu um estalo na gente nessa nossa habilidade de construir plataformas e projetos que não são simplesmente um discurso ou um posicionamento, né, verbal, assim, é uma outra maneira de se posicionar. E eu acho que a gente se deu conta que quando a gente se posiciona dessa maneira, a gente sabe fazer isso e a gente cria um impacto talvez até maior do que um conteúdo viral ou do que um vídeo, né? Eu acho que isso foi um aprendizado e agora, em 2024, a gente usou um pouco desse aprendizado durante as enchentes, né? A gente também estava pensando como que a gente pode fazer alguma coisa institucionalmente, além de apoiar os nossos colaboradores, além de se envolver em voluntariado, as pessoas da DZ estavam muito envolvidas, como que a gente pode fazer? E a gente desenvolveu aí, usou essa mesma lógica, se conectou com a universidade, com a URGS e com a PUC, desenvolveu um projeto chamado Guias Práticos, Guias Rápidos para Ajudar Quem Ajuda. E é um projeto que não tinha um grande apelo para o público geral, mas era focado nos agentes de impacto, nas pessoas que estavam lá coordenando abrigos, coordenando a parte dos resgates, né? Então usamos a nossa habilidade, a comunicação, para desenvolver guias para essas pessoas que estavam desatendidas, para que elas pudessem ajudar mais gente. Né? Então foi um pouco do aprendizado do Rumos, de trabalhar em rede, de se conectar um pouco com a universidade, trazer um pouco dessa base mais sólida de conteúdo. Acho que esse tipo de projeto só aconteceu porque a gente tinha feito o Rumos. Senão talvez a gente fizesse ali alguma doação. A gente fez doação também, né? Mas a gente parasse nisso. E esse projeto também super cresceu, envolveu um monte de gente. Hoje a gente tem 5 guias. E um dos guias, inclusive, é sobre diversidade e inclusão no voluntariado, né? E aí tem um guia sobre comunicação em abrigos, tem guia sobre comunicação nos canais digitais. Eu acho que essa lógica e saber olhar para dentro, pensar o que a gente faz de melhor e como que a gente pode usar isso para alguma causa que seja cara pra gente, assim, que a gente se importe, foi algo que o Rumos trouxe, assim, né? E é muito, muito bom ser convidado para um podcast para falar sobre esse projeto, e não só para falar de campanhas, de clientes, de prêmios, né? Eu acho que isso é bem importante para dizer, assim, faz bastante diferença para a gente. É isso. Podcast, o Radar, ele é um podcast sobre inovação, que nem está na telinha aqui atrás, mas ele é um podcast sobre transformação. E a gente agradece o Zé Pedro Paz, a Aline e a Rafaela, que vieram falar sobre o programa Rumos Mais Pretos, mas também sobre a DZ. E a gente vai seguir falando de ESG e de outras pautas que transformam o mundo, mas principalmente, como a Aline falou, transformam a nossa realidade, transformam o nosso entorno. Eu te aguardo até o próximo episódio na próxima semana. Até lá!